Senhor, tem misericórdia de meu filho. É comum nós vermos as mulheres e as mães desesperadas. Quando nós vemos um filho em uma situação difícil, deplorável, um filho que acabou sendo preso, ou que está em uma situação difícil, envolvido em drogas, envolvido em prostituição, dificilmente nós vemos o pai. Dificilmente o pai dá um depoimento. Dificilmente o pai corre atrás. Dificilmente o pai pede ajuda. É comum nós vermos as mulheres, as mães, chorando pelos seus filhos. Na quinta-feira nós ainda falamos de uma palavra profética de Jesus, em que ele dizia: não chorem por mim, mas chorem pelos seus filhos. E é comum nós vermos as mulheres chorando pelos seus esposos, pelos seus filhos, as mulheres chorando e clamando por uma situação, pela sua família, buscando uma bênção, uma libertação e uma cura. Mas neste caso, nós estamos vendo um homem, um pai. A Bíblia não relata o que aconteceu, a Bíblia não fala sobre a mãe, sobre a situação, mas mostra que um pai está procurando resolver um problema, uma situação. E a grande verdade é que este pai traz o seu filho pequeno e ele está doente. Diz que ele é lunático, diz que ele é meio louco, fora de si. E ele trouxe o seu filho procurando Jesus. E quando ele encontra a equipe de Jesus, Jesus não está. Diga: Jesus não está. Pergunta: onde Jesus está? Essa é a pergunta de um pai desesperado. Essa é a pergunta de uma mãe, de um filho, de alguém que está orando. Cadê Jesus? Eu estou procurando Jesus. Eu trouxe o meu filho para que seja curado, para que seja liberto. E quando este pai traz o seu filho e encontra o local onde eles estavam acampados, o local onde tinham falado que Jesus estava, e ele não encontra Jesus, ele encontra os discípulos. E os discípulos passam a noite toda orando por aquela criança. Sabe, a cena por mais que é triste, começa a se tornar cômica, começa a se tornar algo que era desesperador, começa a se tornar algo engraçado. Pergunta: por quê, pastor? Porque os discípulos de Jesus, eles estavam em meio a uma competição para saber qual era o maior, para saber qual era o melhor, para saber qual era o mais importante. Os discípulos estavam disputando, estavam conversando, estavam discutindo, e eles queriam chegar a um resultado. Eles queriam saber qual era o melhor, qual era o mais importante, qual era o primeiro, qual era o primogênito, quem tinha chegado primeiro, qual era o mais poderoso. E eles se deparam com uma situação que nenhum deles consegue resolver. Eu não sei se o seu sentimento como discípulo de Cristo é esse: eu sou muito bom, eu sou muito importante. Estão vendo a cor da minha camisa? Vocês estão vendo o que está escrito na minha camisa? Vocês estão vendo a minha gravata? Os discípulos estavam cheios de vaidade, de competição, querendo saber qual era o melhor. E eu fico imaginando a situação dos discípulos ali tentando expulsar o demônio e nada acontece. Nós precisamos entender que quando entra a competição, entra também os demônios. Diga comigo: quando entra a competição, diga: junto com a competição, entra os demônios.
eles oram, eles passam a noite toda orando, e o menino não é curado, o menino não é liberto. Mas aonde está Jesus? Pergunta, aonde está Jesus? Quando você pega o texto sagrado que nós lemos, o começo do capítulo 17, o tema é a transfiguração. Um pouco antes de escurecer, Jesus diz que vai subir ao monte para orar, para jejuar. E quando ele vai subir ao monte, que é chamado o Monte da Transfiguração, Jesus quer falar com o Pai. Jesus precisa falar com o Pai. Ele vai ter um momento de oração, um momento de jejum, e ele chama para este momento importante Pedro, Tiago e João. Sobem o monte, Jesus e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles passam a noite no Monte da Transfiguração. E eu quero que você visualize ainda mais a cena dos 12 discípulos. 3 estavam com Jesus em cima do monte, em oração, em jejum. Jesus está falando com o Pai. Quantos discípulos ficaram embaixo? Quantos? 9 discípulos ficaram embaixo. E a ordem era, Jesus diz para eles, eu vou subir o monte, Pedro, Tiago e João vão comigo, nos espere aqui embaixo. Eles estavam esperando Jesus. O pai chega, traz o seu filho, lunático, endemoniado, que precisa de cura, de libertação. Os 9 discípulos dizem, agora é a nossa hora. Diga, agora é a minha hora. Jesus não está aqui. Os queridinhos de Jesus, Pedro, Tiago e João não estão. Agora é a minha hora de mostrar quem eu sou. Quando Jesus descer, ele vai saber que ele se arrependeu. E ele vai se arrepender de não ter me chamado para subir ao monte. Porque eu sou melhor do que Pedro, Tiago e João. Eu sou mais importante. Eu sou mais poderoso do que Pedro, Tiago e João. Só que eles passam a noite orando pelo menino. Diga, e nada aconteceu. E nós começamos a reunião dizendo que depois da chuva, que depois da tempestade, vem a bonança. Que depois da noite, das trevas, a luz começa a raiar. Um novo tempo acontece. Os discípulos tentaram de todos os jeitos. Eu fico imaginando eles, quando Jesus vai libertar, ele faz isso, e fizeram, e nada aconteceu. Nesta outra ocasião, Jesus falou e fez desse jeito. Jesus cuspiu, Jesus soprou, Jesus impôs as mãos, e eu acredito que eles tentaram de tudo. Eles oraram, eles repreenderam, eles impuseram as mãos. Acredito eu que eles cuspiram no chão, que eles sopraram, que eles tentaram de tudo, mas nada aconteceu. Passaram a noite, os 9 discípulos, o pai e a criança endemoniada. Pela manhã, Jesus desce do monte. Jesus estava em oração, Jesus estava em jejum, ele foi conversar com o pai. O pai mostra o final das coisas, mostra que Jesus vai ser glorificado, Jesus é transfigurado, é o monte da transfiguração. O corpo de Jesus se torna como o corpo celestial, totalmente iluminado, glorificado. Aparecem para conversar com Jesus Moisés e Elias. O pai fala com Jesus, diz, este é o meu filho, a qual eu tenho muito prazer. Ouçam o que ele está dizendo. Os 3 discípulos caem por terra, caem com o rosto no chão. E quando são despertados por Jesus, aquela glória já tinha se desfeito. Os 2 grandes homens de Deus
já tinham subido novamente aos céus. Algo muito especial aconteceu. Jesus desce o monte da transfiguração e ele encontra os seus discípulos tentando libertar uma criança. E quando chega, um pai desesperado vai ao encontro dele. Eu não sei se você está desesperado, mas eu vou te falar uma coisa: as coisas só acontecem quando você está desesperado, quando você realmente quer uma mudança. Você pode estar morrendo, mas se para você tá bom, Deus não vai fazer nada. Mas se você está bem e está feliz, como eu comecei dizendo, quantos são abençoados? E todos disseram, eu sou abençoado. Todos disseram, amém, eu sou abençoado. Mas se você ser abençoado, não faz de você uma pessoa satisfeita ainda, porque você sabe que Deus tem muito mais para te dar. Você está inconformado, você quer mais, você está desesperado por mais de Deus, por mais da sua presença, por mais da bênção do Pai. As coisas só acontecem para as pessoas que estão desesperadas, atrás de uma resposta, atrás de uma solução, atrás da bênção do Pai. E este homem, ele encontra Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de meu filho. Hoje você está na casa do Pai, diante de Jesus. E por quem você tem buscado a Jesus? Por quem? Por qual filho? Por qual pessoa você tem buscado o Senhor e tem dito, Senhor, tem misericórdia do meu filho, do meu esposo? Qual é a pessoa que está lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que você tem orado, que você tem buscado? Porque uma hora ele cai no fogo, uma hora cai na água, uma hora o inimigo arma uma cilada, uma hora é acidente de carro, uma hora é acidente de moto, uma hora é tiroteio, uma hora é isso, uma hora é aquilo. Vira e mexe, o diabo tenta matá-lo, tenta destruí-lo. Quem é esta pessoa pela qual você tem buscado e você tem orado? E trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Quando nós olhamos um problema, seja qual for o problema, nós queremos ir à raiz. Por que esta pessoa está sofrendo tanto? Por que este menino está como um lunático, um endemoniado? Por que este menino, uma hora é lançado no fogo e outra hora é lançado na água? Jesus, ele dá a resposta. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa. Dependendo da tradução, é geração incrédula e adúltera. Adúltera no sentido de que não obedece à palavra. Adúltera no sentido que quebrou a aliança com um Deus Todo-Poderoso. Posso te fazer uma pergunta difícil? Você ainda acredita que o seu esposo, que o seu marido, que a sua mãe podem mudar? Eu estou falando daquele louco que está em casa. Eu estou falando daquele louco que você tem orado e que você está desesperado e que você não sabe mais o que fazer. Você acredita que Deus pode mudar a situação da sua família? Você acredita que Deus pode mudar a situação daquele filho endemoniado, daquela filha doente? Porque nós olhamos
Como é que pode uma criança estar sofrendo deste mal? Como é que uma criança pode estar possessa, e uma hora sendo jogada na água, uma hora no fogo, e toda hora o inimigo quer matá-la? Jesus diz: ó geração incrédula, você precisa despertar a fé que está no seu coração. Você precisa voltar a acreditar que não há impossível. Jesus termina dizendo que se vocês crerem, este monte será transportado. Se vocês crerem, não vai haver impossível. E ele diz que não é impossível para Deus, mas que não é impossível para você que crê. Muitas vezes você disse: para Deus não tem impossível, mas Jesus disse: para vocês não vai ter impossível. Diga: se eu crer, não vai ter impossível. Quando você crê, tudo é possível. A situação do seu esposo, a situação da sua mãe, a situação dos seus irmãos, a situação dos seus filhos, da sua família, pode ser mudada. Quantos creem? Você crê mesmo? Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, ó geração incrédula e perversa, ó geração que vive na competição, ó geração que vive na vaidade, que vive segundo os seus próprios pensamentos e caminhos, ó geração incrédula e perversa, ó geração maligna, que não busca o bem, que não busca o seu Senhor, ó geração adúltera, que quebrou a aliança e que se esconde do seu Senhor. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não pudemos nós expulsá-los? Posso fazer uma pergunta para vocês, em especial para os obreiros? Por que vocês não estão conseguindo resolver os problemas da sua vida e da sua casa? Por que vocês não conseguem resolver os problemas que chegam até você? Por que você não tem uma palavra de paz para o aflito? Por que você não tem um pedaço de pão para o faminto? Por que não há unção para libertar e para curar? Por que não há autoridade para vencer o mal que está sobre você e a sua casa? Observe que aquele pai recebeu a sua bênção. Ele foi atrás de um milagre. Diga: o pai foi atrás de um milagre e ele foi abençoado. O seu filho foi liberto e foi curado, e em seguida ele voltou para sua casa. O diabo vai desistir dele? O diabo vai desistir do seu filho? Eu acho legal alguns pastores orando e dizendo: eu te mando agora, eu te amarro e eu te mando para o inferno. Você sabe para onde o diabo vai quando você expulsa ele? Ele não vai para o inferno. Quem tem um mínimo de consciência sabe que o inferno ainda não foi nem aberto, não foi nem inaugurado. O diabo vai para o deserto. Só que ele vai voltar para tentar entrar de novo no filho, na família. Todo espírito maligno, quando é expulso, ele vai para o deserto. Só que eles se preparam, se fortalecem, e quando sai um demônio, volta mais 7 para tentar entrar de novo e destruir aquele menino e aquela família. O pai saiu com a sua bênção, mas em muito breve ele ia ser novamente atacado, e se não estivesse preparado,
aquele demônio ia voltar. Como eu falei, eu acho engraçado alguns pastores orando, manda o diabo para o inferno, diz saia e nunca mais volte. O próprio Jesus disse que eles vão voltar. Jesus disse, eles vão para o deserto e depois eles vão voltar. Se você não estiver preparado, se você não estiver forte, se a casa que eu limpei e adornei não estiver cheio do meu espírito, os espíritos malignos vão voltar e vão entrar nessa casa. Mas o pai saiu com a sua bênção. Mas pode ser que dentro de algum tempo ele ia perder a sua bênção, porque aqueles demônios poderiam voltar e encontrar o seu filho limpo, liberto e curado. Mas se não tiver a presença de Deus, os demônios voltam para aquela pessoa. Mas os discípulos fazem a pergunta certa. Diga a pergunta certa. Por que eu não consegui vencer? Por que eu não estou conseguindo vencer? Por que eu não consigo me libertar? Por que eu não consigo libertar os meus pais? Por que eu não consigo libertar os meus filhos? A primeira resposta é que todos nós fazemos parte de uma geração incrédula. Falta exercitar e colocar em prática a fé. E segundo, porque somos perversos, somos competitivos, somos vaidosos, e nós temos que vencer a incredulidade e a perversidade, que não é nossa, mas que faz parte da geração, de todos nós. E quando os discípulos fazem a pergunta, por que nós não conseguimos vencer? Jesus diz primeiro, porque era outro nível de guerra. Era muitos demônios. Diga, muitos demônios. E precisava de mais experiência, de mais unção, de mais autoridade, de mais fé. Mas ele diz que aqueles muitos demônios só são vencidos com oração e jejum. Pergunta, que demônios, pastor? Os demônios do menino? Sim, os demônios do menino. E os demônios da dúvida, da incredulidade, da perversidade, que dominam a geração. São muitos os demônios. Os demônios que estavam sobre o menino, sobre a casa, que envolvia os discípulos e os levavam à competição, que dominam a geração, que estão sobre a nação. Estes demônios, para vencê-los, precisa de oração e de jejum. Você quer vencer os demônios? Você quer vencer os demônios que estão afligindo a sua casa? Está sempre do mesmo jeito, está sempre com problema, está sempre com crise, está sempre sendo atormentado. Uma hora o diabo te joga na crise e faz você perder o emprego. Uma hora você está trabalhando e é roubado. Uma hora você está conquistando e bate o carro. Uma hora você está disposto. Você quer vencer essa situação? Quantos querem? Eu quero saber, não quantos querem, eu quero saber quantos estão desesperados para vencerem essa situação. Quantos estão, eu não aguento mais um pai bêbado, eu não aguento mais um alcoólatra, eu não aguento mais um filho viciado, eu não aguento mais a prostituição na minha casa, eu não aguento mais o diabo fazendo o que quer. Quantos estão desesperados? Ah, eu não acho que você está desesperado não. Quantos lembram do programa do Serginho Malandro, do Gru-Gru lá? Lembram da porta dos desesperados? Você está desesperado, estou desesperado. E a criança estava desesperada para ganhar um videogame. Você está desesperado, eu estou desesperado. Então mergulha, mergulha. Está vindo tubarão, grita. Ah! Desesperado. E aí tinha que escolher uma porta. E você só tem uma porta. Só existe uma porta, só existe um caminho que leva à libertação e à cura. Diga, eu preciso encontrar Jesus. Porque agora vai começar a sua libertação. Diga, vai começar a libertação dos meus filhos, da minha casa,
Como é que a libertação começa? Você se colocou de pé com fé ou com dúvida? Você tirou a malignidade e a perversidade do seu coração? Você vai orar ou vai ficar ouvindo eu orar? Porque se você quer vencer, você precisa orar. Você precisa orar como um desesperado. Você precisa orar de verdade. Não é fingir que está orando. É orar de verdade. Crendo, com fé, com o coração limpo, orar de verdade. Tem pessoas que vêm, pastor, ora pela minha família. Mas o que está acontecendo, irmão? Ah, pastor, não aguento mais, desisti. Então eu não vou orar. Eu vou orar por você, pelo demônio da dúvida e da incredulidade. Eu não quero mais ver um filho endemoniado, lunático, que uma hora apanha do diabo e outra hora apanha do diabo de novo. Chegou a hora de orar. Diga, eu vou orar. Você crê que a tempestade vai se tornar em bonança? Você crê que a noite e as trevas vão ser desfeitas pela luz, por um novo dia? Você crê que o seu filho vai ser liberto e curado? Precisa ter fé e limpar o coração. E precisa se colocar de pé para orar e ter uma vida de jejum, de intercessão. Porque aqui está a porta da verdade. Aqui está a palavra de Cristo. Aqui está Jesus, que é a porta, e diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Conhecereis a verdade vos libertará.